Olá, meu nome é Débora, sou estudante do curso de bacharelado em psicopedagogia. Minha RU é 2579896. Eu sou do Polo de Salvador, Bahia, no Iguatemi. Nesse portfólio, a proposta é que fosse elaborado uma execução de atividade com crianças em cima dos elementos psicomotores. E aí, então, compreendendo a importância, né, da origem da atividade psicomotora para as crianças na educação infantil. Conhecendo essas partes que foi dividida as atividades psicomotoras, entre elas o esquema corporal, a lateralidade, a estruturação espacial e a organização temporal, em torno do que é a psicomotricidade, psico, mente e motor, movimento. Então, corpo e mente, a conciliação do corpo com a mente para o desencadear desse desenvolvimento das crianças. Entendendo e buscando se ampliar, se desdobrar para as atividades também para os adultos, porque uma criança que não desenvolve bem ou não tem uma proposta apresentada para o seu desenvolvimento psicomotor, ela leva todas essas dificuldades ou leva também os seus aprendizados, a parte positiva, ao longo de toda a sua vida, né? Como profissional, como pessoas. E já na fase de 3 a 5 anos, que é o período ideal sugerido para identificar essas problemáticas ou para apresentar essas provocações, essas atividades a elas, a gente consegue observar, sim, desde o bebê, na forma de engatinhar, de caminhar, a pegada, se ela é mais fina, se ela é mais grossa, se ela é mais acurada, né? Então, a gente vai percebendo isso em cada etapa da criança. De 5 a 7, 8 anos, a gente consegue perceber a ordem das coisas. Então, a partir daí também, a gente consegue colocar também alguns elementos que conseguem criar uma dificuldade a mais. Então, os mesmos exercícios, as atividades, elas vão se repetindo de forma diferente, dando resultados diferentes, positivos ou negativos, no desenvolvimento dessa criança, né? Desse adolescente, pré-adolescente e quem sabe no nível adulto, né? Aquele adulto que nunca consegue manter a bolsa do trabalho, a pasta de trabalho arrumada, aquela criança que não consegue manter ou deixar seus brinquedos de uma organização aceitável, que tem dificuldades para pentear o próprio cabelo, de identificar no outro qual é a parte que está faltando, aquela análise, aquela percepção. Podemos até afirmar, né, que para a parte no setor da fonoaudiologia, que é a dicção, a oratória, o raciocínio lógico, todos esses elementos fazem parte dos desdobrados das ferramentas psicomotoras, quando bem aplicadas ou quando negligenciadas. Então, a nossa proposta foi executar atividades com as crianças nessas 4 etapas, né? O esquema corporal, que tem a ver com a percepção da criança com o outro, com o seu próprio corpo, a constituição do seu próprio corpo no ambiente. A lateralidade, que é o discernimento com o eixo do seu corpo, do que é o direito, do que é esquerdo, se ela tem a pegada, se não tem, se troca, se ela consegue entender esses comandos laterais, direito e esquerdo do seu corpo. A estruturação espacial sobre o seu desempenho, avançar, o recuar, noção de distância, o espaço em torno da criança também é analisado separadamente. E a organização temporal, se ela tem noção, ontem eu fui para a escola, amanhã eu vou para o parque, hoje é sábado, segunda é dia de aula, segunda-feira temos aula, então a noção dela de tempo com relação às atividades dela. Eu escolhi, como a atividade determinou, que fosse escolhida uma dessas etapas. Eu escolhi, então, o esquema corporal e que eu conseguisse fazer, definir para vocês, embora eu tenha praticado algumas e depende da fase da infância, né? Então, eu me reportei, levei uma equipe, um grupo de crianças, né, meus sobrinhos e enteados e filhos, e eu fiz alguns exercícios, alguns testes. Mas teve um que me chamou mais atenção por trazer a ideia do movimento, da harmonia, da atenção, da disciplina, da diversão, porque eles fizeram muito divertidos, não ficaram tensos, preocupados em acertar, a oralidade e a musicalidade, né? Eu coloquei uma atividade para eles
em torno do esquema corporal, para que eles então identificassem a parte do corpo deles e olhando o coleguinha também. Foi com essa música. Eu gostaria de resumir para vocês como é que foi feito, né? A música Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, muito conhecida aí na mídia até hoje, nos programas de TV, onde a criança vai cantar e tocar a parte do seu próprio corpo, e na sequência a gente vai dando um elemento mais complicador, porque o grupo que eu consegui trabalhar já estava na fase de 6, 7 anos, então ele já tinha uma condição de tirar um desses elementos e dar sequência à brincadeira, né? Nós também aplicamos essa brincadeira no polo, no dia da apresentação presencial, ok? A música foi essa, eu vou colocar aqui um pouco aqui no meu celular para vocês ouvirem e para a gente entender como foi que foi feito na prática. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Agora, nós não vamos cantar a cabeça. Joelho e pé. Ombro, joelho. Então, nesse momento eu dava dica para eles para só fazer a marcação e eles entendiam só com gesto, com atenção. Enquanto ouviam a música, enquanto tentavam executar a tarefa, eles percebiam as dicas que eu conseguia dar. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Nós repetimos essa atividade, sempre dando um elemento complicador. Eles se divertiram muito, brincaram, riram e teve momentos de um fazer com o outro e apontar no final, só para descontrair um pouco, quem ia errando, eles entre si mesmo iam apontando quem é que estava errando, faltando, ou se atrasavam, retardavam a brincadeira, e aí ficava afastado para então pagar uma prenda, como um símbolo de dançar e brincar, já que estava no meio de música. Foi muito legal, eu adorei a experiência, fiz outras atividades também relacionadas ao corpo e com movimentos finos e grossos, mas eu resolvi apresentar essa para vocês como uma mais simples e bem diversificada. Um abraço, obrigada, tchau, tchau.